Eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever. Então, eu fui aquela criança que fazia livro, que brincava de biblioteca. Eu punha os livros em cima da cama, brincava de livraria. Você ia no meu quarto para comprar os meus próprios livros. E aí, o Júlio César Pimentel, que foi esse meu professor, disse para mim: Mas o que você gostou nesse texto? Eu falei: Júlio, existe um outro, alguém que não sou eu e que pensa diferente. Aí ele falou: Ah, você gostou disso? Eu falei: Gostei. Ele falou: Então você não é historiadora, você é antropóloga. Eu era uma boa aluna, isso falava a meu favor. Eu tinha esses anos acumulados, né, de pesquisa científica que eu tinha feito acadêmica. Então eu tinha, digamos assim, um bom currículo para prestar mestrado. Eu escrevi um projeto muito bom. Escrevi como? Pesquisando na biblioteca. Não tinha internet, não tinha acesso. Então, assim, eu vou inventar este caminho que pode acontecer. O trabalho, ele é justamente, é quase uma continuação. É como se eu estivesse também montando esse quebra-cabeça a partir de uma perspectiva que não dá para ignorar, que vai falar sobre gênero, que vai falar sobre essa diferença que a comida vai produzir a partir de um lugar elitizado. Naruhodô Entrevista, Paula Pinto e Silva. Naruhodô. Nota de edição. A gravação deste episódio teve diversos problemas técnicos, prejudicando em alguns momentos a qualidade do áudio. Pedimos a sua compreensão e esperamos que você curta a entrevista. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Paula Pinto e Silva. Paula Pinto e Silva possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia Social e doutorado em Antropologia Social, todos pela Universidade de São Paulo, a USP. Desde 2007 é professora de Antropologia na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM de São Paulo. Co-criadora da revista Sexta-feira, Antropologia, Artes e Humanidades, publicação voltada à interface da antropologia com as artes plásticas, publicidade, cinema e TV. É membro fundadora do C5, Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo, entidade sem fins lucrativos que tem como principal objetivo pesquisar e difundir a culinária brasileira, a partir de um olhar renovador e criativo. O C5 une estudiosos de diversas áreas e chefes de cozinha atuantes na pesquisa da moderna gastronomia brasileira. Seus trabalhos acadêmicos giram em torno das relações entre a antropologia e a alimentação, tratando também de temas relacionados à história da culinária e da cozinha no Brasil. É autora do livro Farinha, Feijão e Carne Seca, um tripé culinário no Brasil colonial, pela editora de Senac, foi vencedor do prêmio de melhor livro de história da culinária 2005 pelo Gourmand World Cookbook Awards e organizadora do livro Arte de Cozinha de Domingos Rodrigues. Profissionalmente, vem realizando desde 1998 investigações que analisam o vínculo entre a antropologia e a temática do consumo, criando e coordenando projetos variados para o mercado e a área cultural. Vamos então para a conversa com a Paula? Paula, muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui no Naruhodô. Dê aí seu primeiro salve para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, Paula. Salve, salve para todos. Paula, eu vou começar com você, como começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui no Naruhodô. Eu queria entender quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu, Paula. Eu nasci num inverno frio, gelado, em junho de 1974. Completei 50 anos esse ano. Ah, o ano dos 50 anos. Parabéns. 50 anos, parabéns. Para mim já foi há 4 anos esse ano, mas foi um ano especial. É um ano especial. Eu sinto que, claro, uma idade, uma data, né, pode ser qualquer uma, mas
Essa data é uma data especial e, enfim, desencadeou um monte de processos que depois a gente até pode conversar. Mas nasci num inverno, em 74, em Campinas, interior de São Paulo. Minha família, minha mãe, meu pai nunca moraram lá, mas minha avó morava lá. Minha avó materna, meus avós maternos. E mora também meu tio, irmão do meu pai, casado com a irmã da minha mãe. Temos uma família aqui, 2 irmãos casaram com 2 irmãs, então viraram assim meio um núcleo meio familiar demais. E esse meu tio, professor da Unicamp e ginecologista e tal, e era quem orientava um pouco minha mãe no processo de parto e tal. Ela foi ter filho lá. Não culpo, porque aí quando minhas filhas nasceram eu fiz a mesma coisa, fui ter filho lá também. Daí as pessoas falavam, mas você vai até Campinas para ter filho? Ah, vou até Campinas para ter filho, depois eu vou. Não julgo também, não julgo, acho que eu faria o mesmo. E assim, não tem nada que explique, a não ser, eu entendo perfeitamente, o desejo de você estar perto dos seus, né? Claro. Minha mãe queria estar perto da mãe e para onde ela se sentia absolutamente acolhida, né? Então, sim, é isso. Sim. Então, nasci nessa cidade, que na época era uma cidade pequena, cidade essa que eu frequentei durante toda a minha vida, e frequento ainda, porque tem meus parentes que continuam morando lá. E é isso, minha família de origem é uma família de classe média, bem média. Meus avós maternos são mesclados entre italianos e brasileiros do interior de São Paulo, que, por exemplo, não fizeram faculdade. Então, é uma família que, né, do lado materno que constrói a sua vida. Meu avô desenhava e, sei lá como, ele começou a desenhar, porque ele desenhava muito bem e foi chamado pelo Departamento de Estradas e Rodagem, na época, o DR, para desenhar estradas. Uau! Pitoresco. Muito pitoresco, exatamente. A gente fala, nossa, então ele virou um grande... Não virou, não. Meu avô era aquele delícia de campo mesmo, sabe? O cara que ia, desenhava. E então, quando eu o conheci, isso foi na juventude, quando eu o conheci, ele era não desenhava mais, ele vendia carro. Morava em Campinas, mas ele tinha as lapiseiras, ele tinha as canetas, ele fazia as capas dos meus trabalhos de escola. Uau! É um privilégio isso. Exatamente, eu tinha um desenhista preocupado com a forma, então eu não sei desenhar, então era maravilhoso. E veio dessa família e de um lado paterno, meu avô foi um professor universitário, ele, na verdade, é um dos primeiros professores da USP de anatomia veterinária, ele funda a faculdade veterinária da USP, mas também nessa circunstância de ter vindo de uma família que ele é um dos primeiros ele e os irmãos são os primeiros a fazer uma faculdade. Sure. Minha avó não fez faculdade e tal. Então eu acho que é isso, é uma família bastante paulistana, bastante misturada, mas que luta ali pelos seus mingué. E depois, como eu fui descobrir, para mim, né, uma família que não deixa herança. O que, de uma perspectiva, numa sociedade como a nossa, muda tudo. Sem dúvida. E eu também acho muito interessante, porque aí você aprende a ver a vida a partir de uma outra perspectiva, né? De que o que eu tenho que conquistar, o que eu preciso. Enfim, não sei nem por que a gente foi para esse lado, mas para explicar. Faz todo sentido. Você falou que tem filhos. Tenho 2 filhas. 2 filhas. Elas têm que idade hoje? Maria Luísa tem 25, vai fazer 26. Uhum. E a Gabriela tem 24. Tá. E elas têm alguma ambição de também terem uma trajetória acadêmica como a mãe? Tem e não tem. Não é ótimo porque é isso, assim, eu acho... eu tive filha muito cedo, né? Tive filhos numa época em que as mulheres da minha geração não queriam ter filho cedo. Uhum. Então, eu fiquei grávida com 24 anos porque eu queria. Nossa, foi assim foi um escaco. Não, eu queria mesmo. Inclusive, tive que brigar com um namorado uma vez porque eu queria ter filho cedo e ele falava, você tá louca. Eu tinha 21 anos e falava, não, eu acho que eu tô pronta.
Hoje eu fico com pena do cara, né? Eu falo, puta. Mas, enfim, eu tive filhas muito cedo e acho que elas acompanharam essa minha trajetória incerta, essa minha busca por uma vida que parte da academia, parte da universidade, carrego isso comigo, mas eu entendo também que tem um outro lugar aí que eu gostaria de ocupar e que a universidade só não dava conta. Então, eu vejo nelas hoje essa mesma inquietude. A Malu, ela fez Ciências Sociais, ela está fazendo o mestrado dela em Antropologia, mas ela já é uma pessoa que já entende que a vida acadêmica precisa de alguma outra paixão. Ela é uma artista também, e ela tem o seu ateliê, ela está fazendo uma exposição que inaugura amanhã, né? Ela tenta cruzar esses assuntos, as artes, com a antropologia, e entende que são caminhos que são paralelos, muitas vezes, que vão se cruzar ou eventualmente não. Mas o que eu acho já interessante é que elas duas entenderam que a vida é múltipla, as paixões são múltiplas e que cabe a nós, né, conseguir fazer esses cruzamentos. E a Gabi está se formando agora em arquitetura, mas ela é uma não arquiteta. Assim, não quero construir casas, não quero fazer projetos em computador, não quero ficar sentada atrás de um AutoCAD. Tá. Ela, assim como meu avô, ela gosta de desenhar à mão, então, e de construir coisas, então, e também é uma artista. Então, ela está fazendo justamente isso, pesquisa científica, mas em que ela possa falar sobre espaços, sobre suportes artísticos, sobre maneiras de construção. E que eu acho muito legal também, porque de certa forma ela não se conforma ali com um caminho, o caminho. Sim. Temos o caminho. É como se você entendesse, beleza, tem um caminho, mas e quais são os outros? O que eu posso somar? O que eu posso trazer? E como é que essas coisas eventualmente podem conversar? Exato. Agora, assim, você foi influenciada também pelos seus avós, pela vida acadêmica, né, pelo seu avô, na verdade, que foi fundador de uma faculdade, né, pela vida acadêmica, ou isso aconteceu por outro caminho? Acho que foi por outro caminho. Porque eu nunca enxerguei o meu avô como um acadêmico. Certo. Eu acho que pena de não ter aproveitado mais ele a partir dessa perspectiva, sabe? Se eu tivesse podido hoje, com o que eu sei da vida, se eu tivesse podido voltar, eu teria feito muitas perguntas para ele, né? Mas assim, eu acho que ele não foi um acadêmico no sentido de que ele nunca publicou um livro, ele era um professor universitário, acho que é a melhor definição. Tá. É um professor universitário, o que é diferente, né? Ele tinha essa vocação de professor, eu lembro que ele me contava, ele começou a dar aula de anatomia e ele dava aula para medicina veterinária e para medicina normal. E um dia, a pergunta que eu fiz assim, mas vô, como é que pode você dar aula para medicina e para veterinária? Ele falava assim, filha, é o seguinte, uma vaca é muito parecido com uma pessoa. E eu imaginava, né, os recursos que ele tinha para falar sobre anatomia, e os recursos eram isso, vamos abrir uma vaca e vocês aí imaginem que é uma pessoa. E essa vaca tem coração, tem fígado, pulmão, e assim se faz. Então, acho que eu olho para ele hoje muito mais como esse professor, esse experimentador, do que efetivamente um acadêmico que fica lá na sua torre, né, pensando. Pelo menos a figura de um acadêmico, para mim, ainda está nesse lugar, né? Nesse lugar meio da Torre de Marfim, inacessível e tal. Acho que, nesse sentido, menos a formação, ele me influencia menos nesse pensamento. Como é que era a Paula criança e adolescente? Ela já era uma pessoa interessada em estudar? Já meio que previa um futuro relacionado a isso? Como é que era? Estava conversando essa semana disso. Eu acho que eu sempre fui o que eu sou. E eu me reconheço nesse percurso. Sempre muito curiosa, muito inquieta, muito perguntona. Minha mãe era chamada na escola porque eu falava muito, conversava demais, atrapalhava os meus coleguinhas
que não tinham a minha capacidade, que era, enquanto eu conversava, eu prestava atenção. Então, para mim, não dava ruim, entendeu? Eu conversava muito o tempo inteiro, mas na hora H eu conseguia responder bem. E a minha mãe era chamada diversas vezes porque era assim, olha, ela atrapalha, tá atrapalhando o colega, porque ela fala, mas por algum motivo ela consegue responder e os coleguinhas não conseguem. E algo que eu ainda vejo em mim, nesse sentido de que eu tô sentada, mas eu tô prestando atenção nas outras coisas que estão acontecendo, né? Eu tô em sala de aula, dando aula, mas eu tenho certeza se aquele menino tá prestando atenção ou não tá. E se ele não tá, eu, de alguma maneira, desenvolvo um mecanismo que eu consigo chamá-lo para dentro. Se ele não quer entrar, também tudo bem, mas, em geral, eu olho e falo, putz, por que ele não tá? Como é que eu pego ele? Mas eu faço isso enquanto eu estou dando aula. E isso tem a ver comigo mesmo, com esse jeito curioso. Eu acho que é um jeito curioso mesmo, de fazer perguntas, de gostar de ouvir histórias. Eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever. Então, eu fui aquela criança que fazia livro, que brincava de biblioteca. Olha só, eu brincava de biblioteca. Eu punha os livros em cima da cama, brincava de livraria, você ia no meu quarto para comprar os meus próprios livros. Entendi. Então, entendeu? Fazia lojinha de livros. Um dos meus programas favoritos da infância era ir com a minha mãe a uma livraria que existia em São Paulo, chamava Livraria Capitu. Era uma livraria em Pinheiros, que todo sábado ela fazia uma contação de histórias com o autor. E o autor estava ali e tal, e autografava. Então você imagina que eu tenho todos os livros da Ruth Rocha autografados. Autografados, porque a coisa era essa, era ir ouvir a Ruth Rocha contando Marcelo Marmelo Martelo, e você comprava o livro e levava ainda o presente, que era um Ruth Rocha autografado. Era uma quantidade de autores. E era o meu prazer. Então, sabe, me leva na livraria, pelo amor de Deus. Depois do ensino fundamental, né, que na nossa época se chamava ginásio, você fez o colegial, né, o segundo grau, aonde? Eu fiz o segundo grau numa escola, olha, só para contar que todas as escolas que eu estudei, só estudei em poucas, né? Todas fecharam. Mas será que eu tinha alguma coisa, será que eu tinha algum dedo assim ali? É só uma brincadeira. Então, eu passei a infância inteira numa escola chamada Escola Pacaembu, que era uma escola de método Montessori. Em São Paulo, E agora... isso. Em São Paulo, na Avenida Pacaembu, uma escola chamada Escola Pacaembu. Absolutamente ida mesmo no método Montessori. A gente tinha uma foto da Maria Montessori em cada sala de aula. Uma igreja, então. Praticamente. Uhum. Desculpa te interromper, mas me conta como a experiência numa escola Montessori, né, nessa primeira infância e no primeiro grau inteiro, como isso influenciou a Paula do futuro? Assim? Influenciou radical. Eu acho que ela tem tudo a ver com a minha modelação, né? Com essa criança e por isso mesmo eu acho que a escola é tão fundamental. Porque é isso, uma criança que entra e recebe, no caso desse ensinamento montessoriano, um ensinamento de solidariedade, um ensinamento humanista, um ensinamento quase comunista, num certo sentido, o que é muito interessante. A minha família, como eu te disse, não tinha... Primeiro que na minha época de criança, não se discutia pedagogia. Vou pôr o filho aqui ou aqui. Você via se a escola era perto. Se a escola era perto, se você podia pagar, se tinha desconto para irmão. Basicamente, minha família vivia desse jeito, né? Mas, de alguma maneira, minha mãe, né, uma pessoa também muito sensível de escolher essa escola, foi ela quem escolheu. Minha mãe nunca dirigia, então era uma escola que ela podia levar a gente a pé. E ela concordava, achava muito interessante, porque era isso, era um método que, na verdade, coloca a criança como agente da sua vida. Você tem responsabilidades, você cuida do seu material, você limpa a sua toalhinha quando você toma lanche e lava a sua loucinha. Ponto, acabou, entendeu? Não existe, mamãe, não. E não é que aquilo é tratado como
uma obrigação. Aquilo é diversão, aquilo é parte do seu brincar. Você brincava de lavar a loucinha, brincava de lavar a toalhinha. Um dia até brinquei e falei, é bom porque a escola usava mão de obra infantil. Uma mentira, é uma brincadeira, né? Mas assim, você internaliza esse estar responsável por si. Eu agradeço por ter estudado nessa escola, agradeço por ter, né, entrado em contato com a Maria Montessori, ainda que de forma muito... Ninguém falava sobre ela. Eu fui descobrir, quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar técnicas pedagógicas e falei, uau, então ela era muito mais revolucionária do que eu imaginava. Agora eu estive na Itália, numa escola também, onde eu fui estudar, e a Maria Montessori tinha estudado, passado lá e feito um curso, e eu estava quase chorando de emoção. Nossa, então... Mas eu acho que é isso, tem né, hoje eu sinto que quando eu, por exemplo, fui procurar escola para as minhas filhas, elas estudaram nessa mesma escola, ainda existia quando elas eram pequenas, e eu fui atrás exatamente disso, e depois eu me espantei, porque quando elas tinham que mudar de escola, eu fui entrar nas escolas e 100% das escolas que eu entrava dizia, nós somos construtivistas. Aí eu entrava na vizinha, nós somos construtivistas. E na terceira construtivista eu falei, gente, o construtivismo acabou. Tipo, não é possível, né? E é isso, tem termos, tem técnicas, que quando a coisa vira banalizada, ela já não é mais de ninguém. É uma pena. Mas enfim, então eu estudei nessa escola que eu acho que me deu esse jeito de estar no mundo responsável, o que eu acho ótimo, cuidadoso com o outro e responsável comigo. Fui para um colegial que chamava Colégio Logos, era um colégio só de colegial, não existia, eles eram especialistas em colegial, eram 3 anos só. Ele tinha essa pegada mais construtivista também, ou já era mais conteudista, assim? Não, totalmente construtivista, absolutamente construtivista, nesse sentido, meus pais não estavam interessados em vestibular, nunca jamais essa foi uma questão na minha casa. A questão na minha casa era, você precisa estudar. Só. Era a única coisa que eles nos pediam. O que também, isso eu acho que é um ensinamento de vida. A sua responsabilidade enquanto criança é brincar, estudar, manter suas coisas em ordem. Enquanto isso, nós estamos fazendo tudo aqui para você. Vai chegar um ponto em que você vai ter que continuar. E aí você decide como você quer fazer. Então, assim, eu acho que isso né, também para mim foi muito bom, porque eu tive a liberdade de escolher o colégio que eu quis estudar. Esse era um colégio, Logos era um colégio distante, ficava na Avenida Rebouças, eu morava em Santa Cecília. Ficava na Avenida Rebouças, meu pai dizia, olha, eu posso deixar você no colégio e você se vira para voltar. Tenho certeza de que muitas pessoas teriam ficado, tá bom, me viro, a gente aprende, e foi ótimo, você aprende a pegar ônibus, carona, né, se vira. O Logos foi um colégio também absolutamente importante para mim, porque ele me apresentou diversas áreas de conhecimento, sem ter que decidir que isso era uma profissão. Eu tive professores que eram poetas, eu tive professor que era desenhista, e você olhava mais ou menos aquilo e falava, nossa, então será que eu vou ser poeta? Mas quem que fala isso? Mas assim, esta possibilidade. E foi lá no Logos, quando eu estava no 3º colegial, que eu tive um professor de uma matéria, que era uma matéria optativa. Você escolhia qual matéria você queria fazer. Eu escolhi, chamava História da América Latina, a matéria. Fiz essa matéria, era um professor que eu já falei isso várias vezes para ele pessoalmente. Ele hoje é professor da USP, professor de História da América na USP. Na época ele não era. Mas eu já falei isso várias vezes para ele, que nesse curso ele me apresentou a história da América, uma visão, né, da história da América Latina, a partir da literatura. Imagina que coisa maravilhosa, você tá... Pensei que você ia falar assim, me apaixonei por Galeanos. Não, mas assim, ele, né, então você falava da história da Argentina além do Borges, você falava da história do México, misturando Otávio Paz. Assim, aquilo para mim, primeiro que aquilo para mim foi sensacional, exatamente. Eu olhava aquele universo e falava, gente, que coisa maravilhosa. Você lê, você está lendo um romance, mas esse romance te ajuda a pensar contexto. Era maravilhoso, fiquei até arrepiada.
E foi ele, justamente, que um belo dia me deu um texto que a gente tinha que ler. Eu li aquele texto. E eu fiquei tão passada, eu fiquei tão transtornada que eu voltei na próxima semana da aula e falei, já decidi que eu vou fazer na faculdade. Você historiadora. Falei, você historiadora, esse texto transformou minha vida, eu não consigo mais parar de pensar. O texto é do Tzvetan Todorov e se chama A Descoberta do Outro. E aí o Júlio César Pimentel, que foi esse meu professor, disse para mim, mas o que você gostou nesse texto? Eu falei, Júlio, existe um outro, alguém que não sou eu e que pensa diferente. E aí ele falou, você gostou disso? Eu falei, gostei. Ele falou, então você não é historiadora, você é antropóloga. Eu tinha 17 anos. Eu cheguei em casa, imagina a reação dos meus pais. Olha, eu já decidi, vou prestar vestibular, eu vou ser antropóloga. Vai ser quem? Não, Lolo, E o Júlio foi muito... Por isso que eu digo que eu já agradeci ele várias vezes, porque essa sensibilidade, essa capacidade de você olhar um aluno que precisa de uma orientação e que ele precisa da orientação mais ampla possível. Nada naquele momento, quando você é jovem e você está buscando caminhos, eu sinto que tudo que a gente deveria fazer, e eu procurei fazer isso com as minhas filhas, é abrir caminhos. O que isso vai dar depois? Quanto dinheiro você vai ganhar? Que tipo de carreira? Que tipo de profissão? É uma consequência da sua paixão. É consequência da sua paixão. Não adianta você dizer para o menino jovem que, olha, eu quero fazer filosofia. Mas isso não vai dar dinheiro. Cara, e eu conheço vários casos, eu sou professora, que eu pego meninos em pós-graduação, homens, meninas, mulheres em pós-graduação, absolutamente frustrados com seus caminhos profissionais. Eles têm dinheiro, eles conseguiram, de alguma maneira, comprar alguma coisa, um carro, ou estão ali massacrados para poder ganhar aquilo que eles ganham, mas eles não gostam do que eles fazem, eles não falam com paixão. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu nem sabia que eu podia ser antropólogo, e eu lamento por isso, né? Eu lamento que as escolas sejam bastante ainda, mesmo as construtivistas, são super caretas em termos de profissão, são super tradicionais. Eu digo que a elite paulistana, que eu conheço bastante, ela aceita que os filhos possam ter questões de gênero, já está aceitando. Aceita que filhos possam ter alguma coisa com drogas, e depende da coisa, a gente vai... Mas quando fala em profissão, quando fala em carreira, a gente volta para o século XIX. Direito, medicina e administração para quem não sabe direito o que quer fazer. Aí a pessoa fala, mas eu queria fazer filosofia. De jeito nenhum. Isso aqui não tem futuro. Mas eu queria fazer letras. Não. É só se você fizer outra. Estou dizendo assim, estou te falando recente, com conhecimento de causa, casos muito próximos. Né? Então, eu olho para a minha formação e tenho certeza de que esta possibilidade que foi aberta por este meu professor, ela de fato mudou minha vida. Certo. Ela me abriu uma possibilidade. O que eu ia fazer com isso? Não sei. Primeira pergunta que meus pais fizeram é, mas como você vai viver? Né? De novo, eu venho de uma família que não tinha mundos e fundos. Não se preocupem. Alguma coisa eu vou achar. Uhum. Enfim, eu acho que isso muda mesmo. Aliás, me lembrei que, se eu não me engano, o Todorov, ele chegou a vir para o Brasil, não? Eu acho que ele esteve no Brasil, né? Sim. Ele vem nas Fronteiras do Pensamento. E é engraçado porque é um autor que marcou muito a minha vida. Depois eu estudei ele na faculdade, depois eu uso ele com os meus alunos muitas vezes. Ontem eu estava apresentando um negócio em que o Todorov abria a minha apresentação com uma outra fala, mas que tinha a ver com isso, justamente mostrando que quando você escolhe um caminho como as ciências humanas, as ciências sociais, né, no caso meu de antropologia, se você não tiver a sua paixão ali, esse caminho não dá certo. Ninguém escolhe, porque é isso, assim, não é um caminho dado, não é um caminho que tem caminho, entendeu? Então, assim, quando você escolhe direito, você pode não gostar, mas aí você vai ter, no seu segundo ano, tem um monte de escritório que quer te contratar. Aí você vai, meio no impulso. Aí depois o outro escritório também, aí você vai. Aí tem um caminho desenhado, você tem estágio, você tem hora de trabalho, você tem, digamos, um mercado desenhado. Sim. Vai prestar OAB, né? Isso.
E isso é com a maior parte das faculdades em que você tem dos caminhos acadêmicos, que tem o que eu digo, você tem o caminho. No caso das ciências sociais, das ciências humanas, esse caminho, ele não existe. Ele existe, o único possível é você ser um professor, um acadêmico. Só que quando você descobre que ele não será possível para todos. Não é possível. Cada 100 pessoas que entram, uma terá capacidade, terá condições. Não tem como, não existe esse universo. Uhum. Por isso mesmo que as pessoas consideram que esta é sempre uma segunda opção, que é quase um hobby. E o que o Todorov diz é, não, se for um hobby, ok, você faz como hobby. Eu conhecia, na minha faculdade, a gente fazia publicidade e ciências sociais, como hobby. Mas se não é o hobby, a tua paixão tem que estar lá, porque vai ser difícil. Porque você vai ter que inventar, porque você vai ter que juntar universos, você vai ter que várias vezes se perguntar, mas eu gosto mesmo disso para seguir nesse caminho? Porque é difícil. Porque enquanto seus colegas que fizeram direito estão empregados e estão já ganhando dinheiro, sei lá, morando sozinho, você tá ali, tentando sobreviver e tentando, né, e tentando explicar para os outros o que é que o cientista social não é um assistente social. Você ainda está nessa fase. Né? Eu ontem, quando falava do Todorov, pensei, ele tem toda a razão, né? Assim, essa paixão tem que estar, senão você não está. Entendi. Agora, o caminho para antropologia, aqui no Brasil a gente não tem graduação em antropologia, né? Não sei se agora já tem, mas não existia, né? Não existia, né? Até alguns anos, e aí você trilhou para ciências sociais como o caminho para a antropologia, é isso? Exatamente. Então, aí quando eu descobri que existia essa palavra maravilhosa chamada antropologia, que eu tampouco sabia para que servia, eu perguntei, que caminho é esse? Como que eu tenho que fazer para ser esse negócio? E aí o Júlio me ajudou, inclusive, olha, ciências sociais é o caminho mais comum, a antropologia é uma decorrência disso, e de fato na época não tinha graduação. Então eu prestei ciências sociais na USP, prestei história na Unicamp, porque também era uma outra maneira de chegar na antropologia. Sim. E na PUC eu prestei também. E eu lembro que foi isso, quando eu fui prestar a FUVEST, que era a USP, não tinha internet, né, gente? Assim, não tinha computador, só para contar que o formulário era feito à mão. E aí eu lembro tá lá na casa dos meus pais, preenchendo o caminho, lá as faculdades que você vai escolher, e meu pai atrás de mim. Meu pai é advogado, ele se formou, minha mãe não se formou, meu pai se formou advogado, e ele, mas é um advogado que sempre lutou por causas muito perdidas, ele lutava sempre contra o governo. Sim. E aí ele estava atrás de mim e ele perguntou, mas você tem certeza? É isso mesmo? Quando viu você assinalando ciências sociais, é isso? Quando eu vi eu assinalando ali que a faculdade, o curso que eu estava pleiteando era ciências sociais. Você vai para essa faculdade de maconheiro aí? Olha, eu acho que na época eles nem sabiam direito, porque ninguém na minha família eu não tinha. Então a gente nem sabia bem o que era. Ele só falou assim, é isso que você vai fazer mesmo? Tem certeza? E eu falei, tenho. E depois, muitos anos depois, eu sentei com os dois, meu pai e minha mãe, e agradeci os dois por não terem me impedido, apesar de também estarem com medo, apesar de não saber o que ia acontecer comigo, apesar de ninguém ter referência, de pode ser que eu ia morrer de fome, etc. Eles não me impediram. E isso é muito importante. Esse lugar de pai, onde você confia no seu filho, onde você, olha, ela tá tão decidida, ela não tem certeza nenhuma, mas ela tá decidida, então a gente tá do seu lado. E eu agradeci mesmo, porque eu acho que, primeiro que eu acho que a gente tem que agradecer quando tá vivo, gente. Fica a dica. Verdade. Então, quando a gente descobre esses pequenos milagres, né? A gente fala, putz, eu devo agradecer ao Júlio porque ele abriu o meu caminho, eu devo agradecer aos meus pais porque eles não me impediram. E, de certa maneira, né, quando eu entrei na faculdade, entrei na USP, eles ficaram muito contentes, porque era uma faculdade de referência para todo mundo, etc. Segunda coisa, porque era uma faculdade pública, então eu não tinha gasto, eu não teria, né, isso para eles era sim um alívio. E meu pai, na época, dizia, olha, a única coisa que a gente pode fazer para te ajudar é comprar livro.
ele trabalhava no centro da cidade, ele era o rato de todos os sebos. Então eu chegava com uma lista de livros, e ele ia para o sebo. E de novo, você descobre esse outro lugar, sabe? O livro para mim importa, mas não importa que ele seja novo. Ele importa porque ele é um objeto importante, eu preciso ler. E ótimo que meu pai tinha esse acesso aos sebos e conseguia trazer os livros. Então é isso, eu já perdi a minha resposta. Imagina, não perdeu não. A gente chegou a Fefelé, né? Chegamos a Fefelé. Você passou no vestibular, fez o curso de Ciências Sociais. Antes da gente entrar na sua pós-graduação, tem algum episódio que marcou a sua graduação? Porque você é uma pessoa que já entrou na graduação sabendo o que seria o passo seguinte, praticamente, né? Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, né, eu fiz faculdade de comunicação, que também é uma faculdade de quem não sabe o que quer fazer, né? Mas você não, você entrou já sabendo qual seria o próximo passo, mas o que te marcou nesse período da graduação? Então, eu entrei na graduação exatamente, já sabendo, e por isso que eu acho que o Todorov tem razão quando ele diz que quando você escolhe um tipo de graduação como essa, ciências sociais, filosofia, história, geografia, primeiro que o grau de evasão dessas faculdades é gigante. No primeiro ano, gigante. Então você tem um primeiro ano inchado, segundo ano minúsculo. Mas quem está ali no segundo ano, é isso que eu digo, essa paixão já foi, já está. Aí você fica e você nunca vai embora. Aí você descobre que ali é teu lugar. Então eu tinha isso e eu entrei no ano que eu entrei em 1990 e de 1 para 92, né? O meu primeiro ano foi 92. Eu peguei o primeiro seminário internacional que comemorava, entre aspas, os 500 anos de descobrimento da América. Então você imagina, eu entrando numa faculdade, tinha acabado de sair daquele curso de História da América Latina em que eu vi que o mundo era enorme, que o mundo era maravilhoso, e eu entro num seminário onde tinha simplesmente os melhores autores, os pensadores, umas discussões que me mostravam que a América não era, que já estava habitada, que já tinha índio, que já tinha não sei o quê. E eu era eu tinha 17 anos ainda, eu olhava e falei, eu não vou conseguir respirar. E aquilo para mim foi um marco. Chamava América 92, o seminário eu nunca esqueci, porque era justamente isso. A gente tem um corte, nós estamos começando a repensar o Brasil. É um jeito diferente, não só o Brasil, mas o lugar do Brasil no mundo. E eu estava ali, naquele momento. Eu era uma fedelha. Eu, de 100 palestras, eu acho que eu entendia 3, mas tudo bem. Justamente como também vinha desse lugar em que eu tinha que lutar pelo lugar que eu queria estar, eu, antes de entrar na faculdade, já vendia bolo. Fazia bolo, vendia no Café do Ponto, vendia não sei aonde, ia de ônibus com os bolos empacotadinhos, porque era uma maneira que eu tinha de sobreviver. Meus pais me davam a escola maravilhosa. Os livros? Os livros, uma casa com comida, o resto é comida. Na época, ótimo. E eu lembro quando eu entrei, eu vendia bolo e pensava assim, tá bom, eu faço bolo muito bem, mas o que eu posso fazer? E logo no primeiro semestre, escolhi o meu primeiro emprego, que foi biblioteca. A Biblioteca Central da USP precisava de alguém para colocar os livros no lugar. Me candidatei, passei, e eu lembro que eu fiz a conta. Nossa, eu vou ganhar aqui na biblioteca a mesma coisa que eu ganho com o bolo. Ótimo, tá bom. Sem precisar sair de lá, né? Exato. Melhor E ainda estando dentro de uma biblioteca. Maravilhoso. Então eu tinha o trabalho da biblioteca, estudava, usava o clube da USP, que era também, para mim, esse universo, eu aproveitei muito a faculdade. E quando eu estava no meu primeiro ano, eu encontrei a minha tribo. Encontrei os meus melhores amigos. Encontrei as pessoas que estão comigo até hoje. Aliás, hoje, vem jantar em casa. E por que eu digo isso? Porque quando você está numa faculdade de ciências sociais, não necessariamente essa tribo acontece. Tem gente que está fazendo outra faculdade e vai passar lá só de rapidinho. A gente não tem uma carreira definida onde você vai reencontrar essas pessoas necessariamente, trabalhos. São pessoas de faixas etárias, às vezes, muito diferentes. Tem gente que está vindo fazer essa faculdade com 30, 40, 50, você tem lá 17. Então, não é um universo tão fácil
E eu vi agora com as minhas filhas, 20 anos depois, uma filha na Faculdade de Ciências Sociais e uma filha na arquitetura. A filha da arquitetura fez uma turma no primeiro dia. A filha das Ciências Sociais falava, pô, que difícil fazer turma, Cris, nessa parte. Mas foi nesse lar aí que eu conheci essas pessoas, a gente foi se juntando de alguma maneira por interesses comuns. Esses interesses passavam pela antropologia. Então, quando você está fazendo a faculdade, você ainda não pode decidir. Você tem que fazer assim, sociologia, antropologia, ciência política. Até estatística a gente tem que fazer. Coitado do Altair, o que ele sofreu comigo. Até estatística a gente tem que fazer. É horrível. Para quem entra lá achando que nunca mais vai falar de matemática, você tem que fazer. Então, o que foi interessante? Essas pessoas começaram... Eu olhava e falava assim, nossa, a gente gosta de conversar sobre a mesma coisa, a gente gosta dos autores, a gente saía... E também, mais do que isso, a gente gostava muito de festa. O que também, nas ciências sociais, não pega bem. Festeiros nas ciências sociais. Exato. Assim, como assim você vai ser um acadêmico? Como você pretende ser uma pessoa séria, um intelectual, se você gosta de festa? A gente gosta de festa. Uhum. E acho que essa também é alguma coisa que a gente devia falar sobre, sabe? Essa possibilidade de você ser uma pessoa muito competente e ser alegre. Ser uma pessoa muito competente e poder se expressar bem. Uhum, claro. Né? Mas acho que isso tem a ver um pouco com os paradigmas criados pelo próprio universo acadêmico. Né? A sisudez, né? Total. Essa ideia de que se você é um acadêmico, se você é um intelectual, você é sisudo. Né? Você tem que estar lá o tempo inteiro com aquele assunto. Aí você vai numa festinha, aquele assunto. Não, gente, você vai na festa para dançar. Você vai na festa para... Aliás, eu acho que é isso. Quando você olha o corpo dos acadêmicos, me dá pavor, eu quero sair correndo. Deus, o corpo não importa, o corpo importa, entendeu? Né? O corpo é teu suporte existencial, né? O corpo somos nós. Então, assim, não consigo. E foi bom por isso, porque quando eu digo eu achei minha tribo, porque eu achei pessoas que falavam mesmo, pensavam assim. E aí a gente se juntou, a gente fez um grupo, uma turma, um grupo mesmo. Éramos 8, somos hoje 6. Mais assim que continuam absolutamente ligados. Mas éramos 8 que gostávamos justamente disso. E um dia a gente estava se formando em ciências sociais. Cada um de nós ia prestar mestrado, todos em antropologia. Então já tinha esta característica. Só que todo mundo, cada um em um assunto diferente. E aí isso para mim também é a maravilhosidade da possibilidade científica. Eu sou uma antropóloga que vai estudar comida. Meu amigo é um antropólogo que vai estudar relações de poder nas sociedades indígenas. A minha amiga é uma antropóloga que vai estudar ciganos. E a outra ia estudar a romaria, os romeiros da romaria do interior de Goiás, e depois ela vira uma mega estudiosa sobre gênero, e depois sobre gênero e raça. Isso que eu te falo, não tem caminho. Isso tá ali, e ou você acha que isso é legal, essa possibilidade de troca, essa abertura infinita quase que o universo científico te dá. Não é nem acadêmico, é a ciência que te dá isso. Você pode estudar qualquer coisa, desde que você consiga ter paixão, e aí você pode estudar qualquer coisa mesmo. Claro. Então, é isso, a gente se juntou e estávamos todos, né, íamos prestar o mestrado. E aí a gente falou, gente, mas é o seguinte, essa faculdade aqui, da USP, ela é ótima, maravilhosa, mas ela é um pouco cinza para nós, que gostamos de coloridos. Como é que a gente faz? A gente quer se expressar, a gente precisa se expressar de alguma maneira, tal. Como que a gente faz? E, na época, a gente sentou, esse grupo, que a gente se reunia toda quarta-feira, à noite. Sentávamos, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com isso? Bom, a gente decidiu, nós vamos criar uma revista. Vamos criar uma revista, a gente precisa colocar para fora essa possibilidade de diálogos, de intercâmbios, que a gente entende que a antropologia já dava para nós, mas que a gente não conseguia ver na faculdade. Porque só tinha revista científica, acadêmica, branco e preto, artigos com 500 notas de rodapé, naquela linguagem que você está muito disposto para ler ou você não lê. E a gente resolveu fazer essa revista. Lembremos que não existia internet.
Então, a gente sentava, e, enfim, a revista nascia à mão, com as ideias, onde tudo era possível mesmo. Era possível. Eu que queria começar a estudar a culinária, alimentação, eu dizia, então a revista tem que ter uma coluna de comida. E meus amigos, oba! E eu pensava, os antropólogos vão morrer. Porque eu não vou falar, entre muitas aspas, cientificamente. Eu vou falar de um outro jeito. Porque quando a gente estava justamente montando a revista, era assim, a forma e o conteúdo precisam ser diferentes. Precisam ser revolucionários, senão a gente não consegue trazer o que a gente vai fazer. E aqui que a gente fez? Na época não existia a profissão designer. A gente tinha um grupo de amigos arquitetos que estudavam na FAU, na Faculdade de Arquitetura do lado. A gente chamou arquitetos. Vocês querem ajudar a gente? Porque vocês sabem fazer bonito. A gente sabe fazer bem feito. Vamos fazer uma junção. Então, éramos 8 cientistas sociais em vias de ser antropólogo e 8 arquitetos. Olha, foram os melhores anos que a gente pode ter tido, porque as nossas reuniões eram maravilhosas, incríveis. A gente tinha ideias incríveis que jamais podiam sair da ideia, porque ninguém tinha dinheiro, a gente não tinha financiamento, né? Mas era um processo criativo maravilhoso. Como é que vocês bancavam isso, assim? Cada um dava do bolso? O que é? Nesse primeiro momento, que era só o momento inicial, a gente na verdade, pagava para estar ali, né? O pai oferecia, não, tudo bem, fica aqui na minha casa, a gente ficava na casa de alguém e se reunia, e aí a gente começou a entender isso, para mim também é muito fundamental. O processo acadêmico, ele é muito solitário, nas ciências humanas principalmente, onde você não tem laboratório, onde você não tem... É um processo muito solitário. E o que a gente fazia ali era um processo muito coletivo. Discussões em grupo, coletivo, o que um acha e não sei o quê. Então isso para mim já mostrava assim, olha, eu gosto disso. Esse caminho me interessa. Essa solidão do processo acadêmico, ela era para mim só uma etapa, que eu sabia que ia... Mas se eu não pudesse trocar, putz, não dava. Então eu acho que esse processo também me ensina isso. E me ensina que a gente tinha um projeto que era muito legal, a gente formatou, etc. Fomos pedir na USP, né? A gente quer um incentivo, qualquer coisa assim. Eu lembro da USP dizer, sinto muito. A gente já tem um monte de revista aqui, todas acadêmicas. Tem revista da graduação, se vocês quiserem, vocês entram lá. Tem revista de pós-graduação, quando vocês entrarem no mestrado, vocês entram. Mas assim, a gente não tem dinheiro para nada. E também não se interessa por isso. Porque, de alguma forma, a gente estava fazendo uma coisa que era muito pop, muito colorida, sabe? Muito... Eu falei essa palavra ontem e fui mal interpretada. Muito sexy. Uhum. Sabe? Era uma coisa que atraía pessoas de outros lugares. A gente não desistiu e a gente entendeu aí pela primeira vez que, precisávamos de dinheiro. Dinheiro precisa de patrocínio, né? Como é que a gente faz? Pedimos para o pai de um amigo que era publicitário ensinar a gente como pedir dinheiro. E ensinou, bros. Vocês vão pedir, bater na porta, mas vocês têm que oferecer alguma coisa em troca. Então, por exemplo, a gente tinha reuniões para dizer o que a gente pode oferecer. Mas conseguimos um pequeno patrocínio, conseguimos uma troca com uma gráfica que ia imprimir e olhamos para nós e falamos, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer festa. E a gente conseguiu dinheiro para publicar o primeiro número da revista que esgotou, fazendo festa. A gente fazia festa, que era uma coisa que a gente fazia bem, cobrava pela festa, a festa bombava, lotava. Na época não tinha Pix, nem cartão de crédito, então a gente tinha uma caixa de tênis, uma caixa de sapato, que era o nosso caixa, literalmente. Com dinheiro, tá? Dinheiro e cheque. Que muitas vezes era sem fundo. Várias pessoas pagaram a festa com cheque sem fundo, a gente tomou prejuízo. E eu era a dona do caixa, que aliás eu achava ótimo. Então assim, cada um tinha uma função na festa, um era o DJ, e segue sendo DJ até hoje. Um era o cara que ia cuidar do bar, o outro não sei o quê, eu era o caixa. Então, no final da festa, depois eu penso, gente, eu tinha que ter segurança, porque eu saía com aquela caixa de dinheiro, ia para casa dos meus pais, no dia seguinte eu contava o dinheiro e contava os cheques, fazia contabilidade, apresentava para meus amigos, falava, só falta tanto para a gente conseguir imprimir. E assim fizemos o primeiro número. A revista chama Revista Sexta-feira.
embora a gente se encontrasse na quarta, a sexta-feira, para nós, é o dia por excelência da festa. É o dia em que a gente, né, se coloca as nossas almas para fora e faz com que a gente se encontre, etc. Mas também sexta-feira é o personagem do Robson Crusoe. Eu ia te perguntar por que sexta-feira, justamente. Agora Porque entendi. esse personagem que a gente dizia é o primeiro outro. É este outro que o Robson encontra na ilha e que muda e transforma toda a relação. Então a gente disse, sexta-feira é a nossa revista, e a revista chama Sexta-feira, Artes e Humanidades. E a gente justamente queria fazer este cruzamento entre as humanidades e as artes, mostrando que elas tinham potência quando se encontravam. Por que eu digo isso? Porque a revista ela tem um formato diferente, ela é uma revista colecionável. Ela era quadrada, isso? Era retangular. Lembrava mais um... Era retangular, levemente retangular, assim, lembrava um álbum, né? É quase. E assim, a gente queria que ela estivesse nas livrarias e não nas bancas. Ela era uma revista que nasceu para ser semestral, depois ela virou anual, e por 10 anos a gente fez essa revista. Hoje ela está toda disponível online, gratuitamente, foi o que a gente conseguiu fazer. Mas a gente fez essa revista, publicamos esse primeiro número, que foi de fato um sucesso, porque trazia esse frescor, esse pensamento que era um pensamento sério, embasado, científico, mas escrito para qualquer um. Sim. Aliás, quem tiver interesse, entra lá em usp.br/revista sexta, tá? Que as edições estão lá disponíveis, digitalizadas. Ela me lembra muito uma fusão entre uma revista contemporânea e os zines, sabe? Né? Ela tem essa alma, assim, né? De zines independentes, né? Que junta escritores com artistas visuais, né? É uma revista muito interessante. A Paula Miralha também fazia parte, não é? Da equipe. Hoje ela vem jantar aqui, aniversário dela, então... Manda um beijo pra ela, então. Vocês conhecem? A gente acabou se conhecendo, sim, porque, enfim, eu chamei ela para um evento, e na época que ela ainda estava no Nexo, e aí a gente acabou se conhecendo, e tô com muita saudade dela. Manda um beijo para ela. A Paula também, eu acho que depois, enfim, tem várias vezes, mas eles, todos esses meus amigos deste grupo, todos nós carregamos com a gente desde então, por isso que eu acho que a graduação foi tão marcante, esse caminho que é híbrido, esse caminho que é inventado, que mistura a academia, a rigidez do pensamento científico, a possibilidade de você atravessar a ponte e transformar isso de um outro jeito para o mundo. Então você cria um jornal que não você cria, você inventa, você entende um contexto, você olha uma oportunidade, mas isso tem a ver com o seu pensamento inicial de olhar para o mundo. Senão você não faz, senão você se emprega num jornal. E não estou dizendo que o único caminho seja o caminho do empreendedorismo, não, mas é essa possibilidade de invenção. Claro. E eu acho que a revista deu para a gente esse lugar de é possível inventar, é possível ser quem a gente é, com seriedade. Ninguém está aqui abandonando os seus princípios, que eu acho que são os princípios que chamam rigorosos, que são os princípios éticos, são os princípios de pesquisa. A gente não vai falar, eu não posso fazer uma afirmação sem estar embasado, mas eu não preciso ficar citando quando eu entendo que existe uma outra maneira de falar. Então, a Paula, por exemplo, vai fazer o Nexo. Hoje ela tem a Momentum, que é uma outra coisa incrivelmente interessante, que acabou de nascer. A Florência vai fazer a editora Ubu, que é uma das maiores, não, assim, melhores editoras hoje, que é uma editora fresca. É uma editora que consegue captar o que está acontecendo e transformar isso em livro legal e bonito. Né? Não, e vocês juntavam ainda gente da época, né? A gente entrevistou o Lula quando ele não era presidente. Exato, sabe? E tinha, eu vi conteúdo do Sneak, do Guto Arcais, né? Assim, é realmente só fera, né?
Não, eu acho que tinha uma coisa que eu acho que a gente descobriu que era isso. Como a gente tinha uma proposta interessante, e também juventude, a gente não tinha medo de convidar. O máximo que a gente podia era tomar um não. Tudo bem, olha, oi Lula, tudo bem? A gente tem uma revista. Se eu transista aqui com você e tal, por que não? Não tinha, a gente não tinha currículo, a gente não tinha. Mas, de novo, né? Eu acho que a gente tinha muita seriedade. Embora fosse uma revista pop, a gente tinha seriedade. Então, assim, a revista, o que acontece, eu acho, na nossa vida? A gente foi muito bem sucedido no primeiro número, a gente ganhou esse dinheiro das vendas, o dinheiro pagou o fotolito. Com a impressão que a gente tinha negociado com a gráfica e mais nenhum centavo. Nem para nós, nem para os arquitetos. E aí a gente inscreveu a revista num prêmio do Secretaria de Governo do Estado de São Paulo e ganhamos o prêmio. De novo, né, a gente ganhou o prêmio, um dinheiro, e falamos, o que faremos com isso? Vamos só fazer revista. Ninguém ganha nada. 0. Ou seja, se vira para sobreviver. Vai fazer bolo, outro vai editar texto, o outro vai, sei lá, trabalhar na ONU, vai fazer qualquer coisa. Mas assim, a revista, o dinheiro é para a revista. E foi assim que a gente fez 10 números, entendeu? É isso, a gente tinha... Foi uma escolha, né? Mas, de novo, tem a ver, eu acho que com isso, com essa paixão. Se você não tem paixão, você fala, eu quero salário para estar aqui. Meu amor, você quer salário, você não é nosso amigo, vai embora. Aqui ninguém tem salário. Mas, de novo... E deixa eu te perguntar, a temática da comida, ela já era o centro do seu tesão, assim, na graduação? Sim. Né? É engraçado porque, ótima pergunta. Eu venho de uma família que gosta de comer. Hoje, quanto mais eu conheço as pessoas, eu tenho certeza de que isso é importante. Assim, saber disso. Eu conheço pessoas que... Cara, essa pessoa não gosta de comer. O que a gente faz agora? Mas enfim, eu venho de uma família que gosta de comer, que gosta de se reunir à mesa, que minha mãe que sempre cozinhou muito bem. E eu, de criança, gostava de estar na cozinha. Era o meu lugar, da casa. Justamente, venho de uma escola Montessori que aprende que isso não é ruim não, tá? Você pode ficar na cozinha, pode ajudar. E eu era uma criança que ajudava. Ajudava a lavar louça, ajudava a cortar coisas. E brincava de Ofélia. Eu era a Ofélia. Ofélia, para quem não sabe, era uma senhora que cozinhava no canal Rede Bandeirantes. Mas, digamos assim, era a nossa Rita Lobo, antiga. Ofélia cozinhava. Era a cozinha maravilhosa da Ofélia. Exatamente. Eu assistia ao programa da Ofélia e brincava de Ofélia. Então eu subia num banquinho, enquanto eu lavava a louça, eu olhava para a parede da pia e era capaz de falar a receita que a Ofélia tinha falado. Eu não sei se eu queria ser apresentadora de TV ou se eu gostava da cozinha, mas aquilo para mim era uma diversão. E aí, enfim, gostava de cozinhar, cozinhava para os meus amigos, aprendi a cozinhar na minha casa mesmo, fazia bolo. E quando eu entrei na faculdade, a comida naquele período, a culinária, a alimentação, era um assunto proibido para a mulher. A minha geração tinha decidido que não era para cozinhar, que mulher não cozinhava, que aquele não era mais o nosso lugar, que a gente tinha que lutar contra este lugar feminino. E eu sofria, porque eu gostava de ler Cláudia Cozinha, entendeu? Eu gostava do programa da Ofélia e eu gostava de livro de culinária. Aí eu lia escondido, ficava assim, meu Deus, vou ler escondido, não vou contar para ninguém. Mas, obviamente, né, como enfim, meus amigos também muito próximos, eu cozinhava para eles e tal. E quando eu comecei a fazer minha formação acadêmica na USP, a primeira bolsa que eu consegui de iniciação científica era sobre educação escolar indígena. E, de novo, não importava muito o que eu gostava, importava que aquilo era uma oportunidade. Educação escolar indígena. Mas você gosta disso? Sei lá. É uma bolsa de iniciação científica, eu vou estar perto de uma antropóloga e vamos saber. Uhum. Fiz 2 anos, né, de iniciação científica com populações indígenas e educação escolar indígena, produzi material sobre educação escolar indígena em língua indígena, conheci meu marido neste contexto. E quando eu fui fazer mestrado, eu pensava, puxa, agora é um momento meio crucial. Ou você tem uma paixão por isso, educação escolar indígena, ou você
vai dançar. E aí, neste momento, a minha paixão falou mais alto, que é, eu preciso assumir que eu gosto de comida. Eu preciso assumir que eu gosto de cozinha. Eu preciso dizer para todo mundo que me conhece que, se gostar de mim, vai ter que comer. Vai ter que comer, porque é meu jeito de estar no mundo. Não vou mais... Eu preciso sair do armário. Uhum. Foi uma surpresa para os meus professores da faculdade, que me acompanhavam academicamente, que já tinham, né, 2 anos seguidos eu na iniciação científica, então eles já estavam imaginando que eu ia ser uma etnóloga, ia ficar com as populações indígenas e tal. Estava na época começando a namorar com o meu então hoje marido, que era um etnólogo, trabalhava com populações indígenas. E eu falei, gente, olha, desculpa, mas eu continuo apoiando as populações indígenas de qualquer maneira, mas eu preciso estudar alimentação. Foi um choque, foi uma coisa até bem... hoje eu lembro de algumas passagens que não foram legais. Que sentido, assim? Você foi julgada, assim? Fui. Este é um assunto fútil, este é um assunto de menos importância. Esse não é um assunto, digamos, político, né? Onde você... Porque as ciências sociais, ela no final dos anos 90, você ainda ouvia esse tipo de coisa. Meu amor, eu acho que isso ainda existe. Não tenho certeza. No final dos anos 90 eu vi isso e coisas piores, né? Então, assim, e nesse lugar, que era um lugar que, a princípio, deveria estar absolutamente aberto ao pensamento. Uhum. Só que não, né? E aí, de novo, eu acho que a ciência tem essa também característica, que é, se você estiver ali, né, fazendo aquilo que é esperado, né, que naquele contexto a ciência considera que é esperado, muito bem. Senão, você vai ter que lutar com, sabe, armas de fogo. Mas eu achei que eu tinha um bom ponto, eu era uma boa aluna, isso falava a meu favor. Eu tinha esses anos acumulados, né, de pesquisa científica que eu tinha feito acadêmica com professores próximos. Então eu tinha, digamos assim, um bom currículo para prestar mestrado. Eu escrevi um projeto muito bom. Escrevi como? Pesquisando na biblioteca. Não tinha internet, não tinha acesso. Então, assim, eu vou inventar este caminho que pode acontecer. Criei um objeto de pesquisa, procurei uma pessoa que eu não conhecia, que é a Lilia Schwartz, que hoje se tornou minha amiga. Você não conhecia ainda? Não. A Lili tinha sido minha professora durante o curso de graduação. Mas ela não era minha orientadora. Minha orientadora era a Aracy Lopes da Silva, que infelizmente depois faleceu. E era minha orientadora mesmo, orientadora nesse sentido de que eu fazia iniciação científica, ela era responsável acadêmica por mim, né? Eu fazia parte de um grupo de estudos em educação indígena que existia dentro da USP. Então eu estava ali filiada, digamos assim, eu estava filiada a este canal. E aí eu disse, olha, Aracy, eu não vou fazer, eu vou estudar alimentação porque eu entendo que é um chamado, é o que eu quero. Eu preciso pôr a minha paixão junto com a minha outra paixão, antropologia e comida, eu precisava juntar. E eu olhei e falei, puxa, acho que eu tive aula com a Lília, quem sabe ela me aceite. Né? E aí eu fui lá, conversei com ela disse para mim, ótima, olha, eu não entendo nada disso, aliás, eu não cozinho, mas eu acho que você tem um ponto. Tudo bem, se você passar, eu aceito. E eu, cara, coragem, fui. Cheguei fiz a prova de línguas, currículo, a entrevista. Aí é onde ocorre o massacre, né? Esse massacre que é, você tá louca? Como assim? Por que você vai escolher um assunto desse? Quem tem interesse por isso? Como assim você acha que a antropologia se presta a fazer isso? Caramba! Aham. E ainda teve, para só dar uma pitada de piorar, eu quando fui prestar mestrado estava grávida. Feliz da vida. Pensava, gente, eu juntei tudo que eu queria, comida, filho, marido, ai, nossa, minha vida. E aí eu recebo a pergunta, e você tá grávida? Eu tô. Você sabe que agora acabou sua carreira. Eu
Eu tinha 24 anos. Eu não tinha carreira. Eu não tinha carreira. Como assim? Eu saí da coisa dessa entrevista transtornada. Porque um caminho que eu escolhia profissional, digamos, de pesquisa, de pensamento, que era muito original, não estava sendo bem recebido. O meu caminho pessoal, que também era original para a época, que era 24 anos tenho uma pessoa que eu gosto e eu vou ter filhos e eu vou ser dona de casa também, vou cuidar dessa criança, também não estava sendo legal, sabe? É um balde de água fria. Nunca foi fácil ser mulher, né? Meu, não foi mesmo. E aí eu lembro que eu liguei, fui até a Lili, que eu, de novo, conhecia muito pouco, e falei para ela, olha, tô super arrasada e tal. Ela disse, não se preocupe. Primeiro que você tem um bom projeto, uma boa prova, um bom currículo, provavelmente você vai passar. E nós vamos atrás do seu assunto. Segundo, que filho, na verdade, não é problema nenhum. Ao contrário, você vai ver que você vai descobrir que o mundo é tão mais importante do que as teses, que você vai querer acabar rápido. Dito e feito. Tanto que a Lili foi quem fez meu chá de bebê, sabe? Ela promoveu meu chá de bebê, porque justamente meus amigos eram todos jovens, ninguém nem tinha pensado nisso. E a Lili falou, não, vamos reunir aqui, vai ter chá de bebê, sabe? Uhum. Eu entrei no mestrado em segundo lugar, justamente porque eu tinha uma boa formação, eu tinha um bom argumento e tal, apesar do departamento não achar que aquilo era um bom tema. E eu te digo assim, tanto não achava que até hoje não tem uma disciplina sobre alimentação. Ah, não? Não. Você quer estudar antropologia e alimentação? Pode procurar em qualquer outro lugar, mas aqui não. Mesmo que hoje até pode ser que eles achem interessante e tal, mas naquele momento, e depois eu olho e falo, eu não achava interessante não. É interessante, você conseguiu fazer algumas coisas e tal, mas assim, nós continuamos achando que não. Enfim, tudo bem. Já lidei com isso. Ô, Paula, conta pra gente um resuminho, me dá um gostinho do que é o trabalho de mestrado Entre Tampas e Panelas por uma etnografia da cozinha brasileira. Esse é o nome original do projeto. Ele propunha justamente olhar para a cozinha brasileira a partir de uma perspectiva antropológica. Então, eu não vou, né, quando eu falo isso, eu tô querendo entender como é que a gente se forma, como é que a gente forma a ideia de cozinha brasileira. Como é que a gente começa a imaginar que nós temos uma cozinha, uma culinária, um jeito de comer. Quando isso acontece? Por que isso acontece? De que maneira isso acontece? Quem são os atores que estão escondidos? Quem são os ingredientes que são escolhidos? Por que a gente come o que a gente come? Então, essa era o ponto de partida básico. A antropologia olha para a comida nunca, jamais, a partir de uma perspectiva, não é uma perspectiva nutritiva, nutricional. Nós não estamos interessados nisso, isso quem cuida é a nutrição. Também não estou interessado numa história, a história da alimentação. O Câmara Cascudo já tinha escrito a história da alimentação no Brasil, é um livro super importante para mim como formação, mas justamente esse livro me mostrava que o Cascudo não fazia pergunta para a história. E eu, como antropóloga, tinha que fazer perguntas. Ou seja, ele tratava essa junção de quase como o mito das três raças, que fundava uma determinada característica de Brasil. Então, os povos indígenas que estavam aqui, os povos africanos que foram escravizados e trazidos, os colonos portugueses que chegavam e mostrava como isso tinha se amalgamado numa comida. E eu olhava para o Cascudo e falava, ótimo, beleza, você fez um super inventário, e eu realmente acho que ele é um gênio por isso. Mas quem são os povos indígenas que estavam aqui? O que eles comiam? Como é que essa comida acontecia? Eles já comiam farinha? Farofa? Era possível? Os povos escravizados, como assim eles contribuem se eles estão escravizados? Que eles quase não... Como que eles nem podem comer? Como que eles vão contribuir? Que contribuição é essa? Tá todo mundo feliz, batucando na cozinha? Então, assim, eu olhava para aquele livro, para aquelas ideias,
e dizia, tem perguntas que podem ser feitas. E essas perguntas vão ajudar a gente a encontrar esse nosso jeito de explicar por que a gente está no mundo. E a comida é uma linguagem. A comida é uma linguagem que fala sobre uma cultura, que fala sobre um grupo, que fala sobre uma família, que fala sobre uma pessoa. Eu brinco que se você sentar do meu lado com um prato de comida, não seja ingênuo. Eu vou te analisar, eu vou sair daquele almoço pensando, nossa, o que ele come? Meu Deus do céu. Eu vou fazer toda uma análise. Entendi. Então, o dia que eu te chamar para almoçar aqui, vou pensar bem o que você viu, viu? Mas é isso. Então, em grossas linhas, né, o projeto propunha esta abordagem. Eu entendo que é uma abordagem que, na época, de fato, era muito desconhecida. Né? Já existiam estudos, mas eu tinha pouco acesso aos estudos, porque justamente eu não tinha como ir para a França, como ir para a Itália, ou eu não sabia nem que existia esses outros núcleos. Eu ia rareando nas bibliotecas artigos, livros, em que eu pegava um pedacinho e falava, opa, isso aqui dá, isso aqui serve. Quase uma colcha de retalhos. Né? Mas, de novo, eu acho que é isso. Eu acreditava muito e eu juntava coisas que eu gostava. Depois eu, obviamente, consegui auxílio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, fundamental para quem faz ciência, né? Você ter um dinheiro garantido para o seu trabalho intelectual. Então, isso foi fundamental. E aí, afinal de contas, farinha, carne seca e feijão, os 3 elementos já estavam presentes na alimentação indígena? Não necessariamente, já existiam, né? Mas não deste jeito. E eu acho que essa é também, quando eu chamo dessa estrutura inicial de uma cozinha brasileira, ela acontece na junção, nesses encontros, que ela não é uma alimentação exclusivamente indígena. Ela não é uma alimentação exclusivamente branca portuguesa. E ela também não será uma alimentação que vem necessariamente junto com os povos escravizados. Ela é uma alimentação que é criada a partir disso. E ela é criada, né? O farinha, feijão e carne seca, para mim, ele é menos a comida, farinha, feijão, mas é como se a gente estivesse falando de categorias alimentares, formas de comer, jeitos de comer. Então, eu começo a encontrar resquícios e pistas, né, de um jeito de comer que se formava nesse contexto, que era um contexto enorme, um país, né? Imagina um território gigantesco, pouquíssimo conhecido no sentido de quem é que está habitando aqui, quem chegava não sabia, quem estava aqui já também não sabia, então, né, onde desconhecidos se encontram, totalmente inóspito quanto ao clima, porque ele chove, tem ventania, tem calor, tem frio. Pensa o Brasil, gente. Então, e ao mesmo tempo você tem pessoas que justamente nesse encontro precisam forjar uma maneira de comer, inventar um jeito de comer. Porque você não está falando de populações indígenas que estão necessariamente distantes, você está falando de populações indígenas que estão ali num confronto e que, se for, né, vão também começar a fazer parte ou conviver com outras populações que estão chegando. Então, para mim, ela é justamente esse, né, eu chamo de um tripé, porque é isso mesmo, são 3 categorias que forjam uma maneira de comer. Essa maneira de comer que não é igual, mas é reconhecida por nós como sendo brasileira. Então, se você sai dos centros urbanos e vai um pouco para os interiores do Brasil, menos você vê arroz e mais você vê farinha, qualquer tipo de farinha. Farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de qualquer coisa. Por quê? Porque o arroz é um elemento que entra só no século XIX, como parte da alimentação. E ele entra no século XIX, inclusive, como algo estrangeiro. Então, se você não planta arroz, e você é uma pessoa que não tem dinheiro, você não come arroz. Né? Então, assim, é o arroz, feijão? O arroz, feijão depende. O arroz, feijão, para mim, já é uma adaptação do tripé. Né? Ela é uma adaptação que é feita a partir de um lugar né, específico. E aí, é óbvio que depois é muito mais difundido, etc. Até porque nós, como Brasil,
a gente afasta a farinha, que a gente considera que a farinha é muito pobre para nós. Coisa de pobre, coisa de nordestino, né? Sabe? Coisa de quem não tem requinte. A parte nordestina, né, da minha família, que sim, eu tenho uma parte nordestina na família, é a que vem aqui em casa, né, e traz farinha, traz carne seca e traz feijão de corda. E eu me delicio toda vez que eles vêm aqui cozinhar. E sem dúvida, eu acho que é a mais brasileira das comidas, assim. É inegável, assim. Né? E porque faz parte de um Brasil, inclusive, que não tinha geladeira. Né? Isso. É isso. Também por isso, eu acho que né, quando eu faço esse tripé, eu estou pensando nisso, nesse modo de conservação, modos de transportar. Então, esse Brasil que está sendo formatado, né, em que você precisa ir de um lugar para o outro, são muitos dias de viagem, que comida aguenta isso? E aí você vê ali a farinha, a carne que está secada, a farinha misturada com feijão, que absorve o caldo e você embrulha e leva longas viagens. O milho que você consegue plantar nas viagens que vão para dentro do Brasil, porque ele cresce rápido, então quem está vindo atrás já pega. Mas a farinha de mandioca, que não acontecia isso, ela ficava ali na costa, porque a mandioca tem tempo longo. Então, isso para mim que eu acho que era, assim, é como se eu estivesse dialogando com o cascudo, vamos dizer assim, dizendo, olha, tá tudo certo, o inventário que você fez, maravilhoso, mas tem algumas particularidades, né? A gente tem ali, tem que ter alguma explicação. Então, é isso, eu acho que o farinha, feijão, carne seca, ele é um jeito que eu achei, né, depois de feito o mestrado, o Entre Tampas e Panelas, eu fui convidada para publicar o livro. E fui convidada para publicar no Senac, que na época era uma editora que publicava basicamente gastronomia, alimentação e tal. E o Senac tinha um pedido para mim que era, olha, a gente quer que seja um livro de grande público, todo mundo precisa ler. Você tem como adaptar? Eu falei, óbvio, é o que eu quero. Não quero que seja um livro para ficar encerrado numa estante. Então, eu refiz um pouco, separei um pouco a teoria e digo até, olha, se você quer ler teoria, vai para esse capítulo. Se você não quiser, segue o fio. Aí o livro, para minha felicidade, é um livro que ainda é republicado e de novo. E aí ele ganha esse novo título, Farinha, Feijão e Carne Seca, no título, né? No título. Até porque daí, né, quando eu comecei o projeto, eu descobri, Entre Tampas e Panelas era muito sonoro, mas quando eu começo a pesquisar, que era o período de formação brasileira, eu falo, mas não tem panela, então não pode chamar Entre Tampas e Panelas. Mas, de novo, essa é a beleza da ciência, você construir uma ideia que pode ser derrubada. Sim, entendeu? Verdade. Ô, Paula, entre o mestrado e o doutorado, eu reparei aqui que teve um hiato. Rápido, curto, né? Curto, assim, mas eu queria saber se você fez alguma outra coisa não acadêmica nesse período, porque depois você começa a flertar com o mundo corporativo também, né? Foi nesse período ou foi depois disso? Assim? Foi tudo junto, na verdade. A gente, quando tinha a revista, quando fez o primeiro número da revista, que ganhamos capas de jornal, digamos assim, a gente, na época, recebeu um telefonema do Ricardo Guimarães. Na época, ele era um publicitário que tinha uma agência em forma de pirâmide na Avenida, na Vila Madalena. Veja bem. Veja bem, um grupo de jovens antropólogos encontra um publicitário que tem uma pirâmide na Vila Madalena. A gente falou, olha só, que coisa legal. E olha que o Guimarães era bem fora da média dos publicitários, viu? Por isso que eu acho que foi um bom encontro, porque se fosse um publicitário que chamasse a gente na berrine, a gente não ia. Certo. E ele comprou a revista, acho que a mulher dele tinha uma livraria, se eu não estou enganada, a revista, enfim. Ele chegou na revista por algum motivo, ligou na casa da minha mãe, a secretária dele, porque não tinha celular, e pediu para falar com alguém da revista. E aí a secretária disse, olha, o senhor Ricardo quer conversar com você da revista e tal. Eu fui conversar com os meus amigos, falei, amigos, Ricardo tal, Guimarães tal, quer conversar com a gente. E todo mundo, publicitário, ECA.
Falei, mas vamos lá conversar? Vamos. Quem vai? Ah, vai todo mundo. Porque assim, vai que tem alguma pegadinha. Bom, imagina, marcamos uma reunião, imagina 8 estudantes de Ciências Sociais / Antropologia entrando na pirâmide, passando por cima, tinha uma passarela, né? A gente passando pela passarela, todo mundo embaixo olhando para cima, e a gente olhando para baixo, né? E entramos na reunião maravilhosa, onde o Ricardo se apresenta e pega, eu nunca esqueço, uma lousa, um quadro, em que ele escrevia, e quando ele apertava um botão, saía um fax, uma espécie de fax. Tudo que ele escreveu saía no papel. A gente estava, nossa, que coisa interessante. E servia pipoca e pão de queijo. Estava maravilhoso. E aí ele chega com uma proposta que é a seguinte: vocês têm um frescor no pensamento que eu não encontrei em nenhum lugar. E eu tenho um projeto que eu quero apresentar na época, 1998, para a Natura, sobre o novo homem. Este homem, deste tempo, homem, sexo, gênero masculino. Uhum. Deste tempo, E eu gostaria que vocês fizessem esse projeto comigo. A gente ficou chocado. Como assim? Porque nem nos nossos sonhos e delírios da revista, a gente tinha imaginado que isso podia acontecer. Que publicidade ia querer falar com a gente. Não, a gente não imaginava. E a gente foi embora, pedimos um tempo para pensar, fizemos uma nova reunião, claro, e voltamos lá não com uma ideia, a gente voltou com o projeto inteiro. E o projeto chamava Projeto Riobaldo, nosso nome proposto. Riobaldo, para quem não sabe, é um personagem de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que se apaixona é um jagunço, que se apaixona por Diadorim. Só que Riobaldo não sabe que Diadorim ele pensa que é um jagunço, como ele. E Riobaldo entra em crise. Ele é um homem jagunço que se apaixona por alguém que ele acredita que é um outro homem jagunço. Sim. Só que, na verdade, Diadorim é uma mulher que se travestiu de homem para poder sobreviver no sertão. Aí você imagina a gente chegando para o Ricardo Guimarães com essa ideia. Olha, é o seguinte, para pensar o novo homem, esse novo homem que você quer, a gente tem que pensar gênero. Era 98, meu amor. Gênero? Gênero. Algo que os antropólogos já pensam desde o século XIX. E a gente vai ter que pensar. E aí a gente propunha mesmo uma pesquisa de campo, tal. O projeto está comigo até hoje. Outro dia encontrei impresso, uma graça. Super legal. E aí o Ricardo topou, o Ricardo abraçou absolutamente a ideia. Entendendo que aquilo era o início de um processo, depois ele, do jeitinho, né, que funciona. Depois tinha uma pesquisa quali, tipo pesquisa de grupo com homens, né? Depois, enfim. Apresentou o projeto para a Natura, Deus me livre, não, de jeito nenhum, querendo. Não. Mas, naquele momento, estavam todos, tal, a gente ficou triste porque não ia ter o projeto, mas eu pensei, olha, isso aqui é legal, hein? Essa possibilidade de propor um tema e mudar o jeito da pessoa pensar, isso pode ser bom. E guardei. Então, você pergunta, nesse processo entre mestrado e doutorado, o que aconteceu é que, como a gente teve que receber um dinheiro do prêmio da revista, abrimos uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, o nosso contador, que, aliás, continua comigo até hoje, coitado, ele perguntou, mas o que vai ser essa empresa? A gente, é uma empresa de antropologia. O que faz um antropólogo? Aí a gente... Uma empresa de antropologia. Senta aí que a gente vai pensar o que faz um antropólogo. E a gente começou a listar coisas que poderíamos fazer. A empresa nasce daí. Dessas possibilidades que a gente entendia que usavam o nosso jeito de pensar, o nosso saber, mas que podia dar em qualquer coisa. Podia dar em filme, podia dar em roteiro, podia dar em revista, podia dar em projeto para publicidade. A gente estava aberto. Esta empresa é a minha empresa, hoje. Eu sigo com ela. Então, durante o período de mestrado e doutorado, que também a gente não entendia muito bem o que era uma empresa, ela funcionava quando alguém precisava um trabalho que a gente tinha que dar uma nota fiscal. E depois que eu acabo, eu entendo que não, eu quero seguir com isso. Isso me interessa, esse diálogo com o universo mais amplo. E aí não era um diálogo para vender mais produto, era um diálogo para
vender melhor. Quer vender? Eu sei que você quer vender. É óbvio que você quer vender. Não vou te impedir. Mas vamos fazer direito? Vamos fazer mais ético? Vamos fazer mais humano? Vamos pensar se as pessoas querem mesmo isso? Se elas precisam disso? Se elas desejam, imaginam? Vamos partir das pessoas ao invés de partir do projeto, do seu produto, da sua marca? Que tal ouvir as pessoas? Porque assim, parece meio óbvio, mas não é. E quando você tem ainda depois aquela coisa, o consumidor no centro, eu brinco, consumidor no centro, eles põem uma cadeira e falam pro cara, você quer vermelho ou azul? Aí o cara responde, azul. Vamos azul. Aí faz tudo azul, aí dá tudo errado. Consumidor no centro não tá funcionando. Entende? Então assim, enfim, então acho que é isso, assim, acho que tem de novo, né, a revista tem esse papel de me mostrar possibilidades. O Ricardo, neste contexto, tem um peso muito importante, porque ele ouve as nossas ideias totalmente deslocadas e fala, isso importa, isso interessa, isso tem valor em dinheiro também. Porque eu diria outra falha das ciências sociais, não sei se de todas as ciências, mas certamente das ciências sociais, é de que dinheiro é mau, dinheiro é ruim, dinheiro péssimo. Só que, em geral, você tem o dinheiro quando você está falando isso, né? Então, assim, e para quem não tem, amor, como é que a gente faz? O que a gente faz? Como que eu vou viver? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pensar? Que foi a pergunta que os seus pais fizeram quando você decidiu fazer ciências sociais, né? Como é que você vai viver? Exatamente. E que, assim, eles não estavam preocupados, eles realmente não estavam preocupados com a escolha, eles estavam preocupados com a minha sobrevivência. E por isso que eu agradeço, né, eles não terem me impedido, porque eu disse, eu preciso, e não é que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso horroroso, não, eu vou fazer isso da forma mais ética possível, eu vou fazer isso porque é legal, eu vou fazer isso porque eu acho que cada vez que eu converso com um executivo de alto escalão, e sou capaz de mostrar para ele que um ser humano, que ele chama de consumidor, é antes de tudo um ser humano, isso já mudou minha vida, mesmo. Né? E às vezes eu falo isso e o cara se surpreende. Nossa, é humano mesmo. Tanto quanto você. Ô Paulo, eu não posso. A gente já está com o tempo aqui estourando, mas eu não posso deixar de falar também ou de dar espaço para você falar sobre o seu doutorado. Tá? O título que eu tenho aqui, o título original é Papagaio Cozido com Arroz, livros de cozinha e receitas culinárias no Rio de Janeiro do século XIX. Me fala sobre o seu doutorado. O título Papagaios Cozidos com Arroz é uma receita que está escrita num livro chamado Cozinheiro Nacional, que é considerado o primeiro livro de cozinha publicado no Brasil. Então, papagaio cozido com arroz. Papagaio mesmo. Papagaio, Aí, é claro que a tese justamente vai discutir a receita não como... vou usar as receitas culinárias como uma narrativa para construir um imaginário sobre a comida. Então, eu parto ali daquele contexto que é a formação de uma cozinha brasileira, né, de como isso acontece no período de formação do Brasil. E imediatamente eu entro, óbvio, teremos que falar sobre isso, quando você tem a chegada de uma elite no Brasil, que acontece a partir da chegada da corte, no século XIX, você tem uma introdução de um novo jeito de comer, se comportar à mesa. Isso não vai acontecer só no Brasil, mas isso no Brasil vai marcar uma divisão social. Quem tem prato, quem não tem. Quem come com colher ou garfo, quem não tem. Quem tem comida diferente ou importada ou outras técnicas e quem não tem. E, de novo, essa coisa não desaparece, tá? Não desaparece. Ela nos divide até hoje. Quem é que come, né, a farinha, feijão e carne seca todo dia? E quem é que fala, não como, é muito pesado. É muito pesado. Comer farinha, feijão e carne seca todo dia não dá. Então, eu tenho aqui meu filezinho de frango, orgânico, né, uma coisa assim. Enfim, tem um jeito de comer. Então, o papagaio cozido com arroz, ele é uma receita e ele um pouco discute a importância da receita neste contexto em que as pessoas não sabiam ler,
quem é que cozinhava, né? Então, os livros de cozinha, eu vou fazer essa discussão, os livros de cozinha eram livros escritos para homens, porque os cozinheiros eram homens, os cozinheiros leitores, porque as cozinheiras domésticas sempre foram escravizadas. Então, quem é que lia? Os cozinheiros leitores. Os cozinheiros leitores vinham de fora do Brasil, franceses, italianos, né? E traziam consigo seus livros de cozinha. Geralmente eram livros pequenos que ficavam no bolso do cozinheiro. Depois esses livros, enfim, viraram coleção e tal. Então eu discuto um pouco isso, essa cozinha letrada, essa cozinha que chega para estabelecer diferença, para marcar hierarquia, para mostrar que existe diferenças sociais entre nós, que embora a gente coma uma comida parecida, tem horas que a gente vai barrar você. Tem horas que a gente vai dizer, isso aqui você não come. Ou isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui não é para qualquer um. Exatamente. Isso aqui não é para qualquer um. Doce, né, eu falo até disso no livro, né, você tem uma série de... uma doçaria muito fina sendo produzida aqui no Brasil, que não é para qualquer um, porque açúcar não é para qualquer um, porque é caro, e porque você precisa de técnicas, etc. Mas você tem uma doçaria, digamos, mais grosseira, que está lá e que todo mundo pode acessar, que é um pouco melaço. Então, eu acho que é o segundo, né, esse meu segundo trabalho, ele é justamente, é quase uma continuação, é como se eu estivesse também montando esse quebra-cabeça a partir de uma perspectiva que não dá para ignorar, que vai falar sobre gênero, que vai falar sobre essa diferença que a comida vai produzir a partir de um lugar elitizado. Ô Paula, e fora essas suas incursões com projetos, com marcas, né, através da sua consultoria. Qual é o nome da consultoria? TECO, Antropologia Criativa, porque também esse é um nome importante, né? Difícil de chegar. TECO, imagino que seja uma palavra indígena, é isso? É uma palavra inspirada no Guarani, que tem a ver, né, o Guarani Tecoá, que fala sobre a essência, o lugar de origem, né, essa essência, e aí eu adaptei e virou TECO, que é o meu lugar, né, onde a gente vai partir de lugares muito essenciais também para chegar. E o que você tem de projetos para o futuro, hein, Paula? Olha, então, eu fiz 50 anos, né, esse ano... Fiz 50 anos, como você falou. Uhum. A gente tem a oportunidade, aí sim, reconheço que somos muito privilegiados, quem pode fazer isso, que é parar para pensar. 50 anos não é para qualquer um, parar para pensar também não é para qualquer um, mas quando você pode juntar essas duas coisas, a primeira pergunta que eu fazia é, oba, se tudo der certo, eu tenho mais 50. Dá para fazer tudo de novo, dá para começar tudo de novo, dá para... Ou você faz essa pergunta, a vida é muito implacável. Ela não te dá uma segunda chance. Né? Eu acho que assim, perdi minha mãe há poucos anos. Não são tão poucos, mas perdi minha mãe. Para mim foi um baque muito, muito radical. Mas foi bom porque ele te coloca ali uma crueza, que é a própria vida, que vai te dizer, olha, você está vivo, agradeça, primeira coisa. Segunda, aproveita, porque você não sabe quando vai acabar. E daí não adianta, eu podia ter feito. Pô, podia, por que não fez? Eu queria, então por que não fez? E aí, quando pra mim chegou, né, bateu a coisa dos 50, que eu tô cansada de fazer o que eu faço. Eu sinto hoje, como eu te disse, quando eu virei para esse universo corporativo, eu tinha muita esperança. Eu tinha otimismo. Eu achava que as empresas, de fato, estavam querendo mudar o mundo. Hoje eu não acho. Eu estou cética. Eu estou triste em relação a isso. Porque eu acho que elas não querem mudar o mundo. Elas querem que continue tudo igual. Nós vamos fazer um pouquinho melhor para os plásticos não serem descartados, mas nós queremos que você compre muito. Eu lembro de já chegar em muitos clientes e falar, você está disposto a vender menos? Vender menos. Não, então esse seu papapá de sustentabilidade não está colando. Não significa que eu quero que as empresas vão à falência. Mas eu tinha uma esperança, que eu te confesso. Eu acho que eu estou cética mesmo. Então isso me deu um cansaço, sabe, de falar, puxa, será que a gente vai ter que ficar lutando aqui com o dragão?
Por quanto tempo? Quando eu comecei os projetos de antropologia dentro das empresas, não tinha um monte de antropólogo trabalhando, ao contrário. E eu acho que isso também foi muito legal para mim, porque eu podia dialogar, eu tinha muitos interlocutores. Hoje, eu sinto que o cara que me chama não quer nem saber de antropologia, está interessado. E eu fico triste mesmo, eu falo, mas você é jovem, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com esse pensamento tão velho? Não adianta você se vestir de bacana e ficar com esse pensamento antigo. O cara não é capaz de fazer uma pergunta disruptiva, entendeu? Ele acha que o mais disruptivo é ele contratar uma empresa que paga milhões e que vai trazer para ele um resultado que ele já sabe. Putz, jura? Eu entendo totalmente esse lugar em que você está hoje. Estive num lugar parecido há alguns anos e eu apoio esse seu momento de repensar, viu? Eu acho que eu não consegui fazer nenhuma mudança radical, mas sair do centro do mundo da publicidade foi importante para mim e ter, acho que, parâmetros mais claros, limites mais claros sobre o que esperar também no mundo corporativo, né? Acho que ele viabiliza para mim coisas que são mais importantes, mas ainda uso parte das minhas habilidades para extrair recurso aqui para fazer, por exemplo, o Naruhodô. Eu posso estar jogando o bebê com a água do banho e tal fora, mas não é isso. Eu acho que assim, eu aprendi, primeiro de tudo, que eu acho que é isso, ter me tornado cética também me distancia do universo. Porque eu, de fato, como eu levei a paixão para dentro da ciência, eu levo a paixão para onde eu vou. Então, na minha empresa, o meu consultoria, se você não tem a mesma paixão, ninguém trabalhava. E quando a gente entrava, a gente falava, agora a gente vai conseguir mudar o mundo. Aí apresentava um projeto incrível. Eu tenho hoje minha amiga, ela foi minha cliente na Natura, a Maria Paula Fonseca. Um dia, depois a gente se tornou muito amigas, porque um dia ela falou para mim assim, amiga, desapega. Porque quando acabava um projeto incrível, que você tinha trazido um universo assim, de possibilidades muito legais para longos anos, aí mudava uma política interna da empresa. E a empresa pegava o seu trabalho, jogava no lixo, mas assim, sem dó nem piedade. E ficava mal de verdade. A empresa não é minha, eu não ia lucrar com isso, eu já tinha ganhado meu dinheiro, mas, eu tinha um luto, uma coisa, e ela me disse assim, desapega. Se você estiver nesse universo, você tem que entender que tem decisões que nunca vão passar por você, que não importa o esforço que você tiver feito, que uma lição, né? Para mim, uma lição. Então, eu acho que nesse momento desse ano foi para mim assim, desapega. Aprenda a estar de uma outra maneira. De novo, como você falou, reconheça limites. Isso eu não faço, isso eu não quero. Não abro mão de determinadas características ou coisas que eu sei que são importantes para o meu trabalho. E, por outro lado, também, né? Eu tirei um tempo, eu viajei, me dei de presente de 50 anos esse estar fora do mundo, né? Eu tenho super apoio da minha família, assim, tipo, a hora que eu pensei, olha, gente, eu queria ficar um pouco fora, eu estou precisando um tempo que a gente chama de tempo em suspensão, um tempo suspenso. Minhas filhas, o André, meu pai, meu irmão, vai, a gente se vira, vai. E eu fui. Então, assim, foi importante, porque de novo você olha e fala assim, nossa, o mundo é legal pra caramba. Tem histórias o tempo inteiro acontecendo, muito interessantes. Por que eu vou ficar preocupada com esse cliente? Não tô nem aí pra esse cliente. É isso. Né? Tipo, ele não quer meu trabalho? Ótimo, eu vou para outro lugar. Eu inventei esse caminho. O caminho não existia. Não, mas acho muito legal isso de você falar, que assim, o mundo é bacana. Sabe? A gente só precisa sair dessa bolha onde a gente acaba ficando mergulhado nos dias úteis, né? Essa palavra úteis, né? Para voltar a redescobrir que o mundo é legal. Exatamente, o mundo é legal, as pessoas são interessantes, você não sabe nada, e isso é bom, que bom. Que bom, eu tava fui estudar, né? Entrei numa sala onde
eu era a única pessoa de 50 anos, metade da sala tinha de 22 para baixo e metade de 60 para cima. Momentos de vida que eu, na hora, pensei, fiz uma fotografia, assim, puta, é isso, ó, o cara que tá começando, o cara que tá acabando, tá indo pro outro caminho. E eu ali, in the middle of the road, sabe? Totalmente ali, pensando e feliz porque eu transitava, porque eu gostava de estar com os caras de 21, que tinham muita coisa legal para me mostrar, os chineses que vinham da China, o cara que vinha não sei de onde, e também chegava nos 62 e sabia que ali tinha um universo muito legal. Então, putz, aí você volta e fala, tá bom, eu sou capaz de reinventar, né? Eu sou capaz de olhar para esse futuro e pensar em coisas que eu acho que podem ser feitas. Certamente, assim, o meu coisa muito pessoal continua sendo a comida para mim é linguagem, é afeto, é cuidado, mas eu não quero mais ser acadêmica, não quero ficar escrevendo a partir de determinados autores, então esse é um caminho que eu entendo que eu tenho, mas é novo. As autoras são, na verdade, todas mulheres, mas as autoras que eu gosto hoje são escritoras de cozinha. São escritoras que escrevem sobre o mundo e quando você vê tem uma comida ali dentro, né? Mas isso dá dinheiro? Certamente não. Não no Brasil. Aí então você pensa, tá bom, então eu posso fazer isso, eu já sou uma pessoa que aprendeu que para você conseguir sobreviver, você precisa ser flexível, você precisa ter múltiplos pensamentos. Sim. De novo tem a ver com a carreira que eu escolhi. Eu não trilhei o caminho, eu resolvi fazer outro, então é isso, não tenho hoje, falar, eu vou para cá. Eu continuo fazendo a minha consultoria, de novo, pautada aqui nas minhas limitações. Sou professora de pós-graduação da SPM, que é um lugar que me dá muita liberdade para trabalhar, o que eu gosto. E é isso, estou abertíssima, sabe? Paula, foi um prazer enorme conversar com você. Espero que tenha sido divertido para você também, assim como foi para mim. E deixa aqui o seu tchau para os ouvintes. Bom, primeiro agradeço, um prazer estar aqui. Realmente, eu já falei para você, né? Eu acho que eu sou sua fã, então gosto da sua trajetória, do pouco que eu sei, mas eu admiro, acho corajosa, né? Alguém que decide sair deste universo sedutor, né? Ou pelo menos se afastar, ou olhar a partir de uma perspectiva crítica, para mim já está assim, 10 anos-luz na frente de qualquer um. Então, parabéns. E, bom, para quem está ouvindo, conseguiu ouvir até o final, sabe o que eu posso falar? Eu queria falar uma coisa. Fala. Gente, assim, sem paixão não há solução. E isso vale para qualquer coisa. Essa é a coisa que a vida nos ensina. Sem paixão, você não ganha dinheiro. Sem paixão, você não dorme, sonha e deseja futuro. Você executa. Então, antes de pensar o que você, né? Eu brinco assim, antes de você pensar o que você vai fazer, pensa que você vai ser. Não importa. Vai prestar direito porque você vai ser um advogado e vai fazer mil coisas, ou você vai prestar direito porque você vai trabalhar no escritório? É uma pergunta. Como diria Roberto Freire, sem tesão não há solução. Tá certo, então, Paula. E Naruhodô, listríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.